Olá, sejam bem-vindos ao 9º episódio do podcast Conexão Norte Podcast. Eu tô aqui hoje muito bem acompanhado de Ricardo, meu co-host. Opa, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. E a gente vai falar hoje com a Marlene Costa, que é contadora e empreendedora no Grupo Contaldi. Marlene, seja bem-vinda. Muito boa noite, Murilo. Boa noite. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer realmente estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Deixa eu só dar um recadinho dos nossos patrocinadores. Então, esse podcast é apoiado pela Imóvel Imobiliária, pela Escola Gradus Vita, Educação Infantil e Ensino Fundamental, pela Paneteria Tabaque, pela Brasil Construtora e pela Clínica Revivere. E se você quiser ter a sua marca associada ao nosso podcast aqui, quiser patrocinar, a gente também está à disposição. É só mandar uma mensagem para mim ou para o Ricardo ou ali no nosso Instagram que a gente vai conversar. Então vamos começar esse papo porque a gente quer conhecer a história da Marlene Costa. Marlene, obrigado mais uma vez por ter vindo. Como é que é a sua história com Sinop, Marlene? A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, mas você não nasceu aqui, né? Você comentou que é do Mato Grosso do Sul. Mas como é que se deu essa sua paixão por Sinop? Como que você escolheu Sinop para viver e como que Sinop te acolheu? Na verdade, há bastante tempo atrás, eu era quase criança ainda, eu fiz uma mala bem pequena e vim a Sinop passear para ficar 3 dias e nunca mais fui embora. Tô aqui, até hoje, desde aquela vez. Apaixonou. Aí eu me formei aqui, eu fui, me casei aqui, então assim, eu fui muito bem acolhida por Sinop. A minha história aqui, ela é muito boa. A minha história com Sinop, ela é muito boa. E nisso você já... Bom, então primeiro você começou a sua vida, se formou e tudo mais, mas a Contaldi começa quando na sua vida? E quando é que momento? O Contaldi começa na sala da minha casa no tempo de estudante. Eu carrego esse nome Contaldi que, na época de estudante, o Conte era de contabilidade, que, por cultura, todas as pessoas que abriam uma empresa para aquele tempo chamava de alguma coisa Conte, alguma junção Conte, né? E então tinha Contaldi, porque o Conte é de contabilidade e o Di era de dinheiro, porque eu era estudante, morava em República e estava muito começando, realmente precisava. Legal, e aí esse nome você comentou que patenteou também. Depois de algum tempo eu patenteei esse nome por ter muita identidade, por fazer parte da minha história, do meu projeto, e eu penso que quando chega lá no Grupo Contaldi, você chega lá com uma empresa, eu já chamo você a patentear o seu nome, porque o nome comercial ele é só seu quando você registra ele, né? Então nós registramos, patenteamos o seu nome no INPE para que você seja dono do nome, para que não corra risco de você construir um nome e depois ter que tirar esse nome ou pagar royalties para alguém. Então, normalmente quando você constrói uma história boa de empreendedorismo, o teu nome ela faz parte de uma identidade forte disso. Certo. Você disse para nós aí que veio de Mato Grosso do Sul, né? É isso? E há quanto tempo você está aqui em Sinop, Marlene? Olha, quando eu cheguei só tinha asfalto na Júlio Campos. Então faz bastante tempo mesmo. Vai aí para uns 3 décadas também de Sinop. Certo. E nessas 3 décadas já existe o Grupo Contaldi, então? Não, o Grupo Contaldi, ele tá com ele tá com 26 anos, vai fazer 27 anos. Certo. E ali você conta essa história, porque aqui é um podcast para bater papo com empreendedores e para empreendedores, né? Sim. Então, como é que é esse começo ali? Na garagem de casa ou na sala de casa, sala né? De você casa. Comentou? Porque eu estava na faculdade, finalizando a faculdade. E eu entendi que eu queria empreender. Então, eu comecei a estudar muito. Eu estudava, comprava muito material e estudava muito. Então, chegou um dia que eu tinha muita coisa já de conhecimento naquele tempo e eu queria cuspir isso em alguém e não tinha quem. Então, eu comecei com a primeira empresa por causa disso. E nessa primeira empresa você começa, então, atendendo quem inicialmente? Já? Atendendo o vizinho. Atendendo a vizinha. Atendendo a vizinha, abrindo uma empresa para a vizinha, né? E assim, uma construção mesmo do primeiro cliente. E nunca mais deixei de empreender desde essa vez. Que legal. E aí você foi
crescendo ali dentro de casa, alugou algum outro espaço? Quando que você precisou contratar funcionário, por exemplo? Teve uma vez que daí eu saí de casa, né? E eu comecei a trabalhar e eu já estava ali há algum tempo andando. E de repente eu comecei a provar um crescimento rápido. E aí eu precisei contratar muito rápido. E naquele tempo contratava mais rápido que hoje, posso te garantir. Mas mesmo assim eu passei por um período ali de trabalhar muito. E esse trabalhar muito acontece até hoje, na verdade, né? E não vai parar nunca, né? É que eu, assim, me considero bem aventurada, né? Como contadora, porque eu sou muito bem resolvida de que é isso que eu quero fazer, de que eu gosto de fazer isso, né? De que eu gosto de resolver um problema para você. Então, se você chega lá com a sua empresa, as pessoas que vão no Contaud, elas sabem disso, né? Ela chega lá com um problema para resolver. E eu gosto de ouvir e gosto das soluções. Então, eu sempre digo, se você quer organizar a tua vida, eu acho que você deve mesmo vir para o Grupo Contaud. Mas se você não tem, né, a intenção de estruturar nesse momento, de ser mais organizado, é melhor que você não venha. Porque você realmente não vai aguentar. Vocês vão pegar no pé. Você não vai aguentar. Nossa, então, porque contabilidade, eu imagino cada problema que vocês devem ter ali, né? Porque assim, pessoal, questão de colaboradores, folha, né? E tudo mais. Nossa, isso lá na minha escola, quem cuida disso é uma sócia, né? Mas eu vejo de olho assim, eu nem me intrometo, porque é um monte de coisinha, é banco de 40 funcionários, imagina, aí banco de horas, aí quem que fez hora extra, quem que não fez, aí imagina, é uma loucura, como é que vocês dão conta, né? Desse na tipo verdade... Tem que gostar de problema, né? Na verdade, nós gostamos de solução, não é de problema, é de solução, né? De Hoje um parceiro que foi na minha empresa, no Grupo Contaud, hoje de manhã, né? Que é o Felipe Sintra, que está na cidade, e foi com prioridade lá no Contaud, porque ele também é nosso parceiro, nosso cliente. E ele ainda nos lembrou, olha, a empresa, né, é um instrumento feito de pessoas para pessoas, né? Então, na verdade, você vai estar fazendo, transcrevendo aquilo que a pessoa já trabalhou, normal para nós, tá? Transcrevendo aquilo que é o combinado com ela. Não, transcrevendo aquilo que é efetivamente o combinado com ela. Por isso que eu falo, o problema está quando a tua estrutura de organização falha muito, quando você realmente deixa para se organizar depois. Não tem esse tempo mais de se organizar depois, já que você está numa estrutura, né, de uma empresa que é feita de pessoas para pessoa. O mais importante, então, é cuidar muito bem disso, porque esse é um dos fatores-chave. É o pagamento da pessoa, é a remuneração dela, então precisa ser bem cuidado. É isso que eu penso. Sem dúvida. E é o maior patrimônio da empresa, são os colaboradores, né? A gente, lógico, são os colaboradores e os clientes, né? Eu vejo dessa forma. Eu sempre vou dizer a você assim, você quer um projeto novo? Eu quero. Então você está disponível para tratar com mais pessoas, para gerir mais pessoas, para gerir o teu relacionamento pessoal e comercial com mais gente. Não, eu não quero ter mais gente para cuidar, então você não pode querer projeto novo, porque tudo que você ganhar nessa terra, você tem que entender que você vai ganhar gente para gerenciar. Tá? Para ganhar junto, né? Você vai ganhar gente para gerenciar. Se você não deseja gerenciar problemas e pessoas, porque onde tem pessoas também tem problema para gerenciar, né? Então você não pode querer expandir. Não é errado você não querer expandir. Entendeu? Eu sempre falo, se você não está de coração aberto, né, para atender as pessoas, para fazer o seu melhor ali, então é melhor que você não faça. Eu teve época de eu dizer, não, eu vou até aqui. Tanto que o Grupo Contaud é uma empresa que tem um parâmetro. Nós temos o número de clientes que nós queremos. A nossa carteira hoje ela ainda é aberta, mas vai chegar a hora que nós vamos fechar ela e dizer, nós não recebemos clientes mais. Ou nós vamos promover a troca desse nicho aqui, por exemplo. Mas nós não temos uma carteira que tem pretensão, porque você vê muito no mundo capitalista, quanto mais melhor, né? Sim. Nós não somos do time quanto mais melhor. E não é porque nós somos conservador. Se você entrar dentro do Grupo Contaud, o Ricardo nos conhece, ele vai dizer, não, o Grupo Contaud não é conservador, muito pelo contrário, eles são inovador. A estrutura deles conta isso, o comportamento deles como pessoa conta isso, tá? O que eles fazem lá dentro conta isso, porque nós passamos muito longe de uma contabilidade tradicional. Nós fazemos, como eu te disse, quando você chega, desde o registro da tua marca, por julgar que isso é interessante a você, até a tua rol de sucessão familiar. Como nós somos uma empresa que temos um lastro, caminhamos há bastante tempo, nós temos cliente que chegou na sucessão
Então, nós atendemos a sucessão dele porque nós podemos fazer isso. Primeiro, porque nós estudamos para isso também. Segundo, porque nós conhecemos muito bem o negócio dele, a cultura dele e o que ele deseja para a sucessão dele. Então, nós trabalhamos, são projetos muito bons que nós temos dentro do Grupo Contábil de Sucessão. Então, nós não somos nada conservadores. A gente faz aquilo que atende o nosso cliente. Nós cumprimos os projetos que atendem o nosso cliente e que nós fazemos com excelência. Também temos o grupo dos parceiros. O que é os parceiros? É aquele que tem as especialidades que nós não temos e que trabalha conosco para poder fazer esses trabalhos. Né? Então, sim, são serviços que vocês vão agregando. Para fazer hold, nós precisamos de um bom jurídico. Mas vocês têm um bom jurídico? Temos bons jurídicos, tá? Temos bons advogados. Tá? Mas para fazer um bom planejamento na área trabalhista, vocês precisam de um advogado. Vocês têm? Com certeza, temos bons advogados. Em todas as áreas nós temos hoje bons parceiros. E é muito bom ser parceiro. Temos ótimos parceiros na área comercial. Não temos problema, né, de dividir os nossos clientes com os nossos parceiros. É bom isso, né? Porque todo mundo vira um ecossistema, né? A contabilidade, eu tenho percebido isso. Ela tem avançado para virar um ecossistema de negócios, né? Então você está dentro da empresa, né? Você está por trás de grandes empresas e tal, né? E você consegue trazer soluções para essas empresas, você conhece a dor, os problemas dela, e você consegue trazendo soluções também de outras pessoas que estão aí no mercado oferecendo, né? Eu andei dando uma olhada, assim, eu assisto muito podcast e tal, e aí eu vi gente falando, a gente vende seguro, a gente vende... Porque é isso, né? Você acaba, sente que o cliente tem necessidade de alguma coisa, e fala, olha, eu tenho um parceiro aqui que resolve esse problema, né? Sim. Eu até achei interessante quando ela me convidou hoje não, né? Ela me convidou na semana passada para o evento com o Felipe, né? Hoje. E eu achei interessante. E eu acho que isso tem que se repetir, né, Marlene? Esse café tem que se repetir, não só por questão do Felipe, mas eu acho de trazer todos os empresários, clientes teu, né, e parceiros teu para o bate-papo e até para... Eu uso essa palavra, mas a minha esposa até não gosta muito. Eu falo do network, né? Aí ela fala, esse negócio... eu ia falar justamente network, né? Mas é um negócio hoje do mundo, né? Vamos falar assim, o mundo comercial que é uma fala palavra, muito isso, né? Uma palavra, mas justamente é isso, é relacionamento. Né? E a vida empresarial, ela depende disso. Eu vi hoje no Instagram de vocês, né? Essa questão do café com parceiro e tal. Achei super interessante, porque isso gera conexões, né? E você, você ali... querendo ou não, está conectada a muitos negócios, né? Essa questão de se repetir, é bom que você me perguntou isso. Hoje foi o café com parceiros. Ali estavam os parceiros que prestam serviço com o Contábil, os parceiros que chamam outros clientes para ser cliente do Contábil, que leva o cliente lá. Mas a gente realmente tem que ter o café do cliente. Porque os clientes vão me perguntar isso. E o café do cliente? Por que eu não estava lá? Não, porque era o café do parceiro. Mas você vai ter o café do cliente. Peraí, vai ser assim. É que, na verdade, o escritório de contabilidade, empresa de contabilidade, ela é uma empresa que cuida de várias empresas. Só que, ao mesmo tempo, existe uma gestão do próprio negócio, né? Caminhando junto com tudo isso. E quando nós organizamos um evento, a gente para também para organizar um evento. Então, esse evento, eu queria fazer ele desde abril. E eu vinha... protelando. Postergando. Por aí. Mas pode ser também uma roda de negócios, né? Eu acho que talvez fique até mais interessante lá dentro. Nós já fizemos, ao longo do tempo, vários eventos dentro do Grupo Contábil. E assim, a gente tem a sorte, né? De quando nós chamamos o nosso cliente para algum evento, ele sempre vai. Então, nós sempre temos aquele comportamento que você viu hoje, de surpreender o parceiro, o cliente com alguma coisa. Hoje nós convidamos para um café, o parceiro chegou lá e tinha um bate-papo. Então, é por aí. A gente vai sempre surpreender. Então, como o cliente já conhece esse perfil nosso, a gente também tem capricho com isso. Eu vi. Eu ia perguntar se não sobrou nenhum bolinho, porque o Ricardo foi lá e eu tô aqui, ó. Não trouxe nada. Não é parceiro ainda, agora vai ser, né, Preciso Marlene? contar, né, que a gente também tem umas empresas de coffee que nos atende e que eu falo que esse povo não sabe brincar. Não foi? Sim. E a gente, tava bonito, a gente né? é caprichoso com isso de ter um bom sabor, né? Porque nós fazemos memória mesmo nos nossos eventos.
A gente é assim. E foi muito bacana, assim, o evento. Eu gostei muito. O Felipe me surpreendeu até nas falas dele ali, né? Como empresário também, acho que muito a somar, e penso até em futuramente contratá-lo, mas olha que bacana, uma consultoria. Teve vários parceiros que saiu com esse pensamento lá hoje. E eu vou te falar uma coisa, para mim foi um conforto convidar o Felipe, porque eu conheço ele da caminhada dos negócios, de bastante tempo, né? Eu até falei para ele hoje de manhã, olha, o Felipe, né, era um menino muito pequeno quando começou a trabalhar conosco, né? Para nós, no coração, ele é um menino, assim, mas que se tornou um gigante, comercialmente falando, né? Mas é o carinho que a gente tem por ele. Então, eu convidei ele no conforto porque eu sei que ele é realmente tudo que nós pensamos que ele é hoje, ele é mesmo, tá? Entendi. Felipe Sintra, um abraço aí. Felipe Sintra fez Startup Weekend comigo, cara. Um evento de startup. A gente participou junto no mesmo grupo, assim, dali que a gente se conheceu. Bacana. E é um amigo, é um cara bem gente boa mesmo. E extremamente competente também, né? O Marlene, e assim, o seu escritório, ele é um escritório especializado? Tem algum nicho específico que vocês atendem ou não? Qualquer segmento, qualquer setor, estágio, né? Nível da empresa, gente que está começando, quer começar um negócio ou não, empresas mais maduras. Conta um pouco, assim, como que é a atuação do Grupo Contaudi. Eu gosto muito de começar. Todos os nossos clientes que estão lá, desde o início, são clientes que começaram conosco. Que começaram ali do primeiro funcionário, que hoje da abertura do CNPJ mesmo. Da abertura do CNPJ, que tem empresa em várias cidades hoje. Nós atendemos várias cidades, atendemos outros estados, né, que temos cliente lá. E todos começaram do primeiro cliente. Então, nós gostamos muito de começar com o cliente. Hoje, nós já não conseguimos mais começar com o MEI, por exemplo. Se você for lá, eu vou direcionar você. Tem o maior carinho por quem começa com o MEI, porque é uma forma muito bacana de começar, né? Mas o Contaudi não consegue começar com MEI. Já é ali uma escolha nossa. Então, nós normalmente orientamos que vá ao Sebrae, que comece ali, né? E que quando você se tornar empresa, então, assim, nós conseguimos caminhar com você. Tá? Nós temos alguns ramos que nós não atendemos por opção. Já para esse tempo tem alguns ramos específicos que nós não atendemos, né? E nós não atenderemos, no futuro nós fecharemos a nossa carteira, né? Espero que não demore muito, que seja em breve, pela nossa caminhada, eu acredito que vai ser breve. Nós fecharemos a carteira de cliente que a gente tem para dizer, ó, eu atendo esse tanto de cliente e não quero ter mais número, quero trabalhar dentro dessa carteira. Até porque a gente hoje, como eu já te contei, hoje nós somos um escritório de especialidade. Atendemos várias demandas do nosso cliente ali. Então, a gente entende que não precisa ter uma carteira muito numerosa, tá? A gente prefere realmente ter uma carteira fechada. E entregar qualidade. Também, dependendo do caso, se você começa a crescer demais, né? Você acaba não conseguindo entregar a qualidade que você quer. Até para ter relacionamento, porque hoje nós somos as pessoas de confiança de todos os nossos clientes lá. Então, são clientes que todos eles nos acessam facilmente para ter uma informação. Eu acho interessante isso porque às vezes a empresa vai crescendo muito e normalmente o cliente quer conversar com o diretor, né? Com a diretora. Então, se você tem muitos clientes, acaba que não consegue chegar a Marlene, né? Vamos falar... Não é errado querer ter clientes ilimitados, não saber o tanto de cliente que quer, né? Esse pode ser o pensamento de alguém. E eu já não tenho esse pensamento. Eu tenho um pensamento que eu sei exatamente o que eu quero fazer para os meus clientes. Eu sei exatamente as construções que eu quero fazer lá dentro para cada cliente, hoje. E eu não quero perder essa essência. É isso, tá? O Grupo Contaudi, para você ter uma ideia, um dia eu cheguei e vendi, antes da pandemia, um tanto antes, eu vendi todas as impressoras que nós tínhamos, e eu vendi todos os armários. Então, eu passei a não ter nenhuma impressora e nenhum armário. Por quê? Porque nós não imprimia mais nada, não fazia nenhuma impressão, tá? E não guardava nenhum papel. Digitalizava tudo. Mas isso muito... na verdade, nós compramos uma nuvem bem eficiente e guardamos na nuvem. Então, aquilo lá, para aquele tempo, lá atrás, era um choque de cultura. Então, eu tive que realmente fazer um trabalho de linha de frente, de sentar com o empresário e contar para ele, você não precisa mais mandar nada para mim.
A partir de hoje eu robotizei. Isso aqui eu busco. Ele dizia, eu tenho um funcionário para isso. Eu falo, então remaneje. Não posso remanejar, então demite. Porque para mim você não precisa trabalhar mais nisso. Porque eu não quero. Porque eu vou... Esse robô aqui vai buscar isso. E não vai te custar nada. Eu já equipei. E eu não quero que você me manda papel. Você sabe quanto que você gasta de papel por ano de toner? Ele dizia, não. Eu falava, mas eu sei. E apresentava a conta para ele. E dizia, se tivesse uma contabilidade que fizesse eu gastar isso aqui e tivesse um outro caminho, eu ia demitir ela. E eu não quero que você me demita. Então, você vai andar por aqui, porque é por aqui que você tem que andar. E eu nunca vou chegar numa empresa, desde aquela vez, né? Eu nunca cheguei numa empresa e entreguei uma caixa de papel para você guardar. E me choca porque ainda chega muita caixa de papel lá no Contaud. Quando o cliente vem, quando ele chega, e nós educadamente recebemos e devolvemos para o cliente. E contamos para ele que a gente não precisa, mas a gente deixa ele chegar lá, com as mudanças dele, né? E eu conto para ele tudo que é seu, eu sempre vou colocar num e-mail para você. E você vai pedir as coisas aqui e vai entender que é muito rápido, porque nós não procuramos documento nenhum, não é verdade? Sim. Nós não procuramos nada, tá? A gente vai lá, acessa aí e distribui o que tem que fazer. Então, respeitamos LGPD. Então, se você não autorizar, não sai um documento lá dentro. Mas se você autorizou, será... Prontamente atendido. Prontamente. Então, assim, eu ainda conheço, lamentavelmente, para esse tempo, empresas que têm uma sala desse tamanho aqui. E que ela é para guardar papel. E a natureza, nesse caso, né, que sofra. Né? Então, lá atrás, a gente entendeu que a gente tinha ali uma responsabilidade com o cliente, uma responsabilidade social e uma responsabilidade de patrimônio da humanidade que a gente não precisava. Usar esse papel dessa forma, de usar a tecnologia a nosso favor. E nós arriscamos a falar que nós somos um dos primeiros escritórios a nível de estado que adotamos um papel zero e criamos um projeto. Legal. Sustentabilidade, né? Chegou na pandemia, assim, a gente recebeu muitas ligações de pessoas, empresas desesperadas que ainda trabalhavam com muito papel e sabia que era um transmissor e estavam com medo. E eu dizia, você tem que mudar uma cultura que começa por você, e você não vai fazer isso num tempo de guerra como esse. Então eu te dou um conselho, adota luvas aí e espera passar essa guerra e depois a gente vê o que faz. Interessante. Marlene, como é que é a sua vida, assim? Porque hoje em dia o empresário ele tem que ser, além de contador, no seu caso, né? Além de contadora, você tem sua vida, não sei se é mãe, se, enfim, tem a sua vida pessoal, mas tem também que ser influenciador, porque você é a cara da sua marca e você tem que falar no Instagram, e aí dali a pouco você tá fazendo um podcast, né, como você tá aqui hoje, né, produzindo conteúdo, conversando, batendo um papo para divulgar a sua marca, divulgar você, enfim. Então, assim, o empresário precisou mudar muito, né, a forma de trabalhar, o jeito como empreende, né? Não dá para você ficar dentro do seu escritório lá, sentadinho, atrás de uma sala, com secretários e tal, e não quero contato, né? Enfim, tem que se hoje em dia relacionar, você né? tá o tempo todo, né, dando a cara, mostrando, aparecendo, enfim, para passar a sua imagem mesmo. Seus clientes pedem isso, não é nem às vezes para você captar novos clientes, mas para passar a sua mensagem, para contar a sua história, né? Como é que é a sua vida hoje, seu dia a dia, dentro da Contaud e também na vida, né? Eu, na verdade... Como você concilia tudo isso? Eu, na verdade, conto pouco ainda nas redes sociais, pelo tanto de coisa que eu executo, eu conto muito pouco, tá? Poderia contar mais, né? Conto. Ontem eu cheguei em casa e era de noite e eu falei, eu vou contar agora alguma coisa porque eu precisava dar ali um recado. Naquele caso específico, eu fui lá e fiz um stories, né, rápido, né? Mas eu tenho uma rotina muito boa, né? Eu sou casada, né? Com um homem muito bonito há muitos anos. Então eu sou bem aventurada aí. E eu tenho um filho desse casamento que tem 23 anos. Esse filho mora na África hoje. Ele também já é casado. Eu casei esse filho com 20 anos. E ele mora na África com a esposa. Ele é um missionário. Legal. E aonde na África? Hoje ele está em Senegal. Senegal. Então lá é uma colônia francesa, né? Ele se prepara para ir lá. Ele saiu de casa, na verdade, como missionário aos 17 anos, então já está com 5 anos. Ele também é muito bem resolvido nisso, nessa escolha. E ele estuda francês já há um bom tempo e
já está na segunda faculdade também de teologia, porque essa foi a escolha que ele fez. Então, ele é daquele que fez até curso de cabeleireiro para ser uma pessoa bem equipada naquilo que faz, né? Então, esse filho é um presente na minha vida, na vida da minha família, na minha casa, né? E aí eu tenho um outro filho, né? Eu e meu esposo temos um outro filho, e que esse filho tem 14 anos. 14 anos, esse bastante diferença. Esse tem 14. Não deu tempo para ter tantos filhos, né? Poderia ter tido mais filhos, sempre trabalhei muito. Mas eu tenho esse outro filho com 14 anos, que estuda, né? Que é estudante, que ainda não tem uma definição ainda, claro, com 14 anos você não tem mesmo então tá uma cedo. definição do que você vai fazer. Tá no ensino médio. Mas eu acostumo a respeitar bastante as escolhas dos meus filhos, assim como eu respeitei do outro filho e apoiei e apoio o outro filho. Sou totalmente favorável a essa missão, né? Eu também, esse filho... É por conta da igreja? Qual que é a missão que ele tá? dele? Não, ele é de uma base missionária chamada Jocum. Jocum, que tem no mundo inteiro essa base, tá? Essa base não tem vínculo religioso? Tem vínculo... não, na verdade, Jocum trabalha com todas as igrejas, tá? Não tem uma bandeira, dizer, eu sou da igreja tal, não. Na verdade, ele é um missionário, entendeu? Legal. Assim. Foi ele mesmo que se envolveu? Escolheu ou já era da família? Vocês já participavam? É que, na verdade, nós somos uma família cristã, uma família evangélica. Então, ele tem vivência, né? Ele sempre foi exposto a estudar, a entender de Bíblia, isso sim, né? Mas isso já foi ser missionário, daí já é uma escolha maior, é da pessoa mesmo. Sim. Tá? Quem não tem chamado não faz isso. Desculpa até perguntar, mas se você puder contar um pouquinho do Jocum, né? Jocum. Se puder contar um pouquinho... É interessante. Jocum, na verdade, é jovens com uma missão. Cuiabá, por exemplo, tem uma base missionária da Jocum, que fica perto do condomínio Belvedere, para quem conhece Cuiabá. O Max, quando... Na verdade, ele está na África, agora ele deve voltar a Cuiabá e depois voltar a morar na África, esse é o projeto, tá? É a segunda vez que ele está na África, mas quando ele esteve em Cuiabá, o ano anterior, por exemplo, ele tinha um projeto dentro da base missionária que ele dava aula de futebol, tinha um time de futebol com os meninos da favela. Esse menino que está quase virando aviãozinho ali, ou que já virou aviãozinho, que tem ali dos 8 anos até os 17 anos, tá? Ele... tinha um projeto... Para tentar tirar os meninos dessa vulnerabilidade. Para tirar e tira, tá? Ele trabalhava num projeto desse, né? Um dos projetos era esse, né? E um outro projeto que eles tinham lá na base missionária era a aula de reforço para as meninas, então. Porque esse era um projeto dos meninos e das meninas tinha aula de reforço. Então, assim, eles têm vários trabalhos ali dentro da comunidade, a base da Jocum. E a Jocum trabalha, assim, em todos os lugares que tá. Ela vai lá, faz trabalho com igreja, evangeliza, ensina a palavra, faz teatro e faz esses trabalhos de comunidade, tá? Interessante. E partiu dele isso daí, né? Assim, sim. Legal. Sim. E pra você, como é que foi? O filho fala, mãe, quero ir pra África. Foi um choque, porque eu entendi que o meu filho, por exemplo, que seria um sucessor, e que eu trabalhava para isso, e ele já tinha matrícula na faculdade, quando ele saiu de casa, terminou o ensino médio, já tinha matrícula na faculdade para começar uma faculdade de contábeis. Ele seria um sucessor, e quando ele foi fazer um prático na África, ele chegou e resolveu ir embora. E para mim foi um choque, eu como contadora, entender que o meu filho, né, se realmente seguir como missionário, o mundo dos negócios nem conhecerá ele. Os salões dos negócios dessa terra nem conhecerá ele. E eu demorou para essa verdade, assim, chegar no meu coração, e eu ter alegria com isso. Realmente demorou. Um dia a alegria da missão chegou no meu coração, e faz pouco tempo. Até antes disso eu patinei bastante. Você não entendia, né? Eu não entendia com o coração isso. Eu entendia só com a mente. E é muito difícil quando você entende alguma coisa só com a mente, não entende com o coração. E é isso que acontecia. Os propósitos de Deus são diferentes, né? Às vezes do que aqueles que a gente planejou, isso, né? Às vezes a gente quer, quero que meu filho faça isso, faça assim, faça assado. Falar do Senhor é muito fácil quando porque nós sabemos que o Senhor é muito bom, né? Mas quando você chega tem momentos que você tem que viver umas coisas, e é diferente de tudo que te falaram e de tudo que você sempre falou. Foi o que aconteceu comigo. Eu sempre me entendi como uma pessoa... tranquila, ofertante, né? Aquela que, se tiver que ajudar alguém, ofertar na vida de alguém, tá tudo certo. Se tiver que ofertar em qualquer lugar que eu esteja, tá tudo certo. Tempo,
valores, o que tiver que fazer tá tudo certo. Aí um dia eu tive um nó aqui na garganta, porque eu tive que fazer a oferta de um filho, e aí é diferente, entendeu? Eu sempre achei que não tinha nada que Deus falasse para me ofertar, que eu ia ter que me encolher, entendeu? E dessa vez eu falei, opa, Deus, espera aí. O Senhor já me pediu tantas coisas e para mim tudo certo, mas agora o Senhor pediu um filho, e aí complicou, né? E eu tive muita briga com o Senhor por causa disso, por muito tempo. Entendeu? E hoje, Marlene, assim, você, falando de religiosidade um pouquinho, mas também no empreendedorismo, você aplica a religiosidade dentro do Grupo Contaud? Você acha que é um pilar hoje? Na verdade, assim, eu aplico Cristo mesmo nos negócios, né? Porque hoje você esteve lá de manhã e você entendeu que a gente chegou lá e fez um louvor, né? E depois a gente fez uma palavra mesmo, né? E depois nós iniciamos nosso evento, né? Porque, assim, essas são as minhas prioridades. O Contaud, ele tem essa cultura forte. Toda segunda-feira, né? Se tiver tudo bem, nós vamos lá e levamos uma palavra. E se não tiver tudo bem, nós vamos lá e levamos também, tá? Todas as segundas. Nem sempre você tá bem, né? Nem sempre tá tudo redondo, né? Então, se tiver tudo bem, nós levamos uma palavra. E se não tiver nada bem, né? Se tudo tiver de ponta cabeça, nós vamos lá e levamos uma palavra do mesmo jeito, toda segunda, tá? Então, assim, porque a gente reconhece, né, que o Senhor, que dele é o reino, a glória, o poder e todas as coisas. Nessa terra é muito vazio, é muito vão você viver por aqui e comer e dormir e viver exausto, se você não tiver, assim, um entendimento de eternidade, de que a brincadeira não pode ser só aqui, né? Que você tem uma eternidade te esperando, né? Na verdade, não é uma brincadeira, né? Isso aqui é um preparo para depois, né? É muito bom, é muito conforto você ter certeza que o dia que nada der certo para você por aqui, não tem problema. A sua batalha, na verdade, ela já foi ganha. Tá tudo certo com você, entendeu? O dia que você achar que o olhar de todo mundo te reprovou por aqui, você pode perguntar pro Senhor, Senhor, hoje eu acho que todos os olhares me reprovaram. E Ele vai contar para você, fica tranquilo. Você, para mim, é tudo. É assim. Marlene, mas voltando nessa questão, como que é a sua rotina então, né? Você comentou, Marlene, mãe de 2, né? Contou que seu filho foi casado com um homem bonito, já fez a propaganda do casado com um bonito. E seu dia a dia, como é que funciona? Então, como é que é gerir os negócios e a vida pessoal ao mesmo tempo? Então, né, eu né, que nem vocês, eu cheguei que vocês falaram, porque a mulher no mundo dos negócios. Eu falo para você assim que eu tenho um bom companheiro de vida, né, que divide a rotina comigo, né, que anda com os filhos muito mais do que eu, né, caminha com os filhos, né, que cuida dos filhos. Então, assim, eu tenho essa rotina dividida em casa, mais para ele do que para mim, claro, né? Mais trabalho para ele do que para mim em casa, né? Mais compromisso para ele do que para mim em casa, né? E graças a isso eu acabei conseguindo fazer muitos dos projetos que eu quero fora de casa, né? Mas eu falo para você assim que a mulher ganhou muito espaço, né? Sim. Mas ela acabou, eu vejo as mulheres hoje assim que não tiver um bom companheiro de vida, ela está muito sobrecarregada, muito atarefada. Temos uma perca aí, tá? Porque precisa ver, né? Tem hora que você tem que escolher o que você vai fazer, qual é as bandeiras que você vai levantar, porque não dá para fazer tudo. Entendeu? A gente é um só, né? É isso que eu falo para as mulheres, né? Não dá para fazer tudo, né? Tem hora que você tem que escolher suas bandeiras e suas guerras, senão você não vai dar conta, né? Ou então você vai falhar naquilo que é mais precioso, né? É isso. Você acha que dá para conciliar tudo? É fácil conciliar tudo como mulher, como mãe, como empresária, né? Ser mãe é uma coisa que foi feita para não fazer sozinha, né? As mães fazem sozinha quando não tem outro jeito, né? Entendeu? Sim. Mas ser mãe, ser pai, isso aí não foi feito para você fazer sozinho. Uma coisa que foi feita, criada para ser por 2. Então, eu não conheço, né, o que é fazer isso sozinho, né? Eu faço em 2. Então, eu falo que, ok, dá para conciliar, né? Isso, tá? Eu, por exemplo, caminho bem da minha casa, né? Tem dia que tá pesado e eu deixo bastante pro marido lá e pouquinho para mim e vai. Dá muito certo. Teu marido é empresário também? Meu marido é advogado. Advogado? Bacana.
Marlene, e quando você fala Grupo Sinop, e eu acho que teve um momento que você falou aqui, a primeira empresa que você abriu e tal, tem o Grupo Sinop, o Grupo Contaldi, tem outras empresas também ou é só a empresa, o escritório Na verdade, de contabilidade? o Grupo Contaldi tem uma empresa de gestão, o Grupo Contaldi tem empresa de contabilidade, o Grupo Contaldi tem assessoria, então, né? E o Grupo Contaldi tem uma hold. Nessa hold patrimonial que eu tenho e de negócios, eu estou organizando a minha sucessão, com muito cuidado ali. Bom, então vamos falar disso. A próxima pergunta é sobre o futuro de Sinop, como que você enxerga o momento da cidade e para onde que você está olhando como empresária, mas também como investidora, né? O que você investe aqui na cidade, se você tem, como você falou, patrimônio e tal, né? Eu imagino que seja investimento em imóveis, por exemplo. Conta um pouco mais, assim, para onde que você olha, o que você acha que essa cidade ainda pode nos oferecer. Então, eu como sinopense, eu tenho mesmo, não tenho muita coisa, mas as poucas coisas que eu tenho é por aqui mesmo, em Sinop, né? E eu acho que Sinop nunca decepcionou ninguém, né? É um privilégio a gente poder ter conforto de investir por aqui e saber que tem lastro para crescimento aqui, né? Sinop anda num perfil diferente de vários outros lugares no país. E tem muita coisa para fazer aqui ainda, né? Então, tranquilo investir em Sinop. Eu penso isso. Tá? É uma terra de oportunidades, terra de oportunidades, né? Ontem alguém me perguntava se uma hold é para rico, né? Se a criação de uma hold ela é para rico. E eu falei, olha, na verdade, uma hold ela não é para uma pessoa rica, ela é para uma pessoa organizada. Tá? Não sei qual que é o conceito de rico de cada pessoa, né? Sim. Para mim, rico, falando de dinheiro, né? É quem tem muitas rendas que trabalham por ela. Para mim, essa é a pessoa rica de dinheiro. Por exemplo, se você não trabalhar mais, tudo bem. Então, você é rico. Estou falando de dinheiro, né? Porque tem muitas riquezas, né? Que para mim estão acima de dinheiro. Mas, falando de dinheiro, quem é a pessoa rica? Não é aquela que tem demais, né? Porque tem pessoas que têm muito, mas se ela parar, cai tudo. Então, ela não tem uma estrutura de organização bacana, ela não investiu em coisas que não dependia tanto dela, né? Então, dentro de uma hold, nós pegamos o que a pessoa tem, analisamos e conversamos com ela. Então, é uma organização muito boa. Quando a pessoa vai fazer uma hold, ela é surpreendida, né? De entender que tudo que ela tem agora está sendo olhado de um clive, assim, de uma lupa mesmo, sabe? De um olhar muito mais afinado do que ela sempre carregou isso. É muito bom, né? Então, nós fazemos holding por alguns motivos. Nós fazemos holding porque nós entendemos que existe umas proteções que dá para a gente trabalhar elas bem dentro do instrumento de sucessão. Então, já não é mais bens que estão à disposição de qualquer confisco. Elas estão ali dentro de uma sucessão de família, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, por uma sucessão de família mesmo. Tá? Na pandemia, nós perdemos 4 homens e uma mulher, que eram clientes do Grupo Contaldi. E o cliente do Grupo Contaldi acaba ficando um amigo no coração da gente, né? Então, nós perdemos 5 amigos, 5 clientes, 5 parceiros, né? E cada um deles tinha, com o Grupo Contaldi, uma história contada. Que jeito que seria uma sucessão para ele? Por isso que eu te falo que cada cliente ali é um amigo, né? Porque essas coisas você vai contar para alguém que você confia muito, pro seu amigo, né? Então, a gente também tem essa posição na vida da pessoa. Então, a gente sabia exatamente o que a pessoa queria. Só que... se a pessoa não se preparou... A pessoa não documentou isso. Não deu tempo. Ela não documentou isso e não foi respeitado exatamente a vontade dela. E eu falo que uma hold é você ter a tua vontade respeitada, até porque o patrimônio, ele é teu. Então, cada um aqui em Sinop sabe o tanto que batalhou por um patrimônio, né? É claro que se dentro de uma sucessão eu quero que as minhas coisas, né, seja dos meus filhos lindos um dia. E isso tem que ser organizado, porque senão as minhas coisas, elas se tornarão do fisco, né? Exatamente. De um jurídico depois, num momento mais difícil. Elas se tornarão do fisco, elas se tornarão da especulação para uma parte ser dos meus filhos. Então, acaba que
nesse momento aí de dificuldade, muita coisa se perde. Então, quando eu quero que as minhas coisas sejam bem coordenadas e, né, que eu quero ter um legado aí para minha família, eu preciso olhar para isso do jeito que eu olhei para construir, com mais cuidado, porque não foi facinho assim para construir, foi um tempo, né? Então agora está o tempo da estrutura e da organização. Eu gosto disso. Tem que se preparar mesmo, né? Quando você fala, vou deixar... É isso, porque a pessoa às vezes ela... Pode acontecer com qualquer um, né? Basta estar vivo, morre, e aí? Aí o leão vai morder uma parte, porque você tem que pagar imposto de transmissão, imposto disso, daquilo. Nós temos, você na verdade... tem o advogado que vai fazer o inventário e tudo mais, o judiciário pega uma parte. Num momento muito difícil, né? E é um momento de muita dor. Então, não tem que ser assim. A sucessão familiar, ela tem que ser como é lá no Grupo Contaldi, né? Umas reuniões muito boas. Deixa tudo mais leve. Né? Muito tranquila. As pessoas vão para uma reunião assim para elas decidirem como é que elas tratam as coisas delas, que jeito que elas querem, né? Então elas decidem ali, né? Isso eu estou falando de uma família, ainda você está falando de uma família tradicional que não tem herdeiros em mais que uma casa, né? Porque às vezes é a realidade da vida da pessoa. Ela tem herdeiros numa casa, mas ela já teve numa casa anterior, tá? E nessa casa anterior ela tem lá herdeiros também, exatamente. E vale a pena lembrar isso, né, Marlene? Que assim... A holding, ela não é a solução para fazer coisa ilegal, né? Você tem que respeitar exatamente ali, porque senão desaba tudo, Por isso que tem que ter uma assessoria. Tem que ter uma seriedade da construção disso, né? Porque tem coisas que o cliente nos conta e nós contamos para ele, ele fala, nossa, eu nunca pensei nisso realmente, então eu vou querer que seja dessa forma. Então, assim, ele é mentoreado, né? Para tomar decisões ali, né? Então, é isso. Eu até... Tem uma história engraçada dessa questão de filho fora de casa, né? Meu Deus. Não, é verdade. Você tem essa história? Conte-me mais. Olha. É bem bacana. Dona Tainá, por favor, entre no podcast, fica aí. É bem bacana, mas, lógico, tem uma dor ali por trás. O meu avô com minha avó faleceram na pandemia ali, naquela época. E eu tenho um tio, né? Um tio, entre aspas, aí, filho do meu avô, mas a gente não tem tanto contato, mas ele... foi morar para São Paulo desde moleque, né? Então, quando meus avós faleceram, os meus tios daqui começaram a falar, né, do inventário, essa coisa toda. E aí esse tio meu de São Paulo falou assim, não, eu quero minha parte, né? E nunca trabalhou por nada daquilo do meu avô, né, dos meus avós. E um dos tios meus foi lá no banheiro e pegou uma caixinha e trouxe de volta na mesa e falou assim, tá aqui a parte dele, ó. É só ele abrir. Aí um outro tio abriu e falou assim, a dentadura do meu avô. Tá aqui a herança dele. Então você pode mandar pra ele por Sedex, aí tá tudo certo, entendeu? Mas assim, a vontade pode ser essa, né? Mas na real, o cara tem lá a parte dele igualzinha dos outros filhos, né? Ele era só filho por parte do meu avô, né? E era a cara do meu avô, não tinha como negar, entendeu? Então era... A hold, na verdade, é poder de decisão da pessoa acerca do que ela construiu. É isso. Poder de organização também, tá? A pessoa tão organizada, ela tem tantas coisas. Por que ela vai deixar desorganizado? Não tem como. E a sucessão familiar, nós sentimos isso na pele, né? Por conta do meu avô, né? Do falecimento dele. Não tinha tanto patrimônio, mas tinha ali, sei lá, vamos colocar 10 milhões em patrimônio, entre fazenda e algumas outras coisas. E dinheiro também, mas... houve uma briga muito grande, né? Uma briga muito grande entre herdeiros e que... desnecessário, entendeu? Não precisava. São 4 filhos, 3 não brigaram e um travou tudo, o inventário. Por quê? Porque não teve sucessão familiar. Né? Meu avô não queria de modo algum, entendeu? Então... As pessoas evitam tocar nesse tema, né? Esse que é o problema, né? As pessoas não querem, muitas vezes, enfrentar o problema. Mas, cara, muito mais fácil você se planejar e conversar antes e combinar e falar, olha, eu quero que isso aqui funcione assim, isso aqui funcione assado. Mas quando a gente conta para a pessoa, tá? Que o que ela tem, normalmente, por estatística, as pessoas na terceira geração, elas não têm mais herança por causa desse comportamento
do patriarca, da matriarca, de não querer deixar nada resolvido. Quando a gente conta isso para a pessoa, os números como é que são, ela fala. A outra também, que nós estamos num momento governamental de políticas que promete, por exemplo, agora o segundo texto entregue lá na reforma, porque a segunda parte da organização da reforma legitimou os estados, está legitimando os estados para cobrar sobre o valor maior nas heranças de maior valor. Então, aqui no Mato Grosso não tem terra de menor valor, quero contar para vocês, é tudo de maior valor, tá? Então, o Estado é que vai decidir se cobra pela alíquota máxima. E aí começou a ficar complicado. Então, é melhor realmente deixar resolvido. Isso aí. Até porque, em vez de você judicializar uma situação, né? A holding, ela é uma empresa, então você faz uma alteração no contrato social, né? Você faz distribuir as cotas e, né? Basicamente é isso, né? Você economiza, né? Elimina muitos processos, inventário e tudo mais. Ou tem que fazer inventário igual? Na verdade, para não fazer inventário, tem que ter um desenho bom aí. Tem como não ter inventário. Mas isso tem que realmente ter um patriarca e uma matriarca de cabeça aberta para deixar as coisas mais resolvidas. Bem redondas, né? Isso. Eu acho que, acredito eu, né? Que você deve deparar muito com... acho que essa dificuldade da sucessão familiar deve ser muito mais bloqueada pelos CEOs mais antigos, né? Vamos falar assim. Sei lá, um avô meu avô não queria de forma alguma essa sucessão familiar, a instauração de uma holding. Eu acho que os velhos ainda, vamos falar assim, né? Mas ainda tem essa cabeça, né? Na verdade, assim, eu tenho sido feliz nisso. Porque quando eu conto para a pessoa o que é isso, o que isso significa perante o governo e o que isso significa para a geração dela, ela fala que ela quer. É muito comum isso. Eu atendi um inventário que o fisco fez vistoria em loco. Tipo, veio aqui, quanto que vale isso aqui? O fisco foi lá como um vendedor, como um avaliador, e fez vistoria em loco. Então, é ele que decidiu quanto vale. E aí nós montamos o direito do contraditório, né? A defesa ainda administrativa, e apresentamos 3 laudos de avaliadores de imobiliária, contando o valor que efetivamente valia na época. Real, né? É real. Então, nós ganhamos ali no valor de mercado da época. E não no valor, mesmo o valor de mercado é absurdo, tá? Mas não no valor que o Estado falava que valia, que era absurdo, muito absurdo. Então, e esse trâmite todo, ele demora, tá? Então, demora. Demora de quanto tempo, Marlene? Demora porque quando você faz uma tarefa e cai na mão do fisco, você não tem tempo. Por exemplo, o nosso ficou lá 1 ano para resolver tudo. Então, se os negócios estão andando hoje, imagina você amanhã para tudo e fica 1 ano para resolver tudo, tá? Então, é por isso que eu te falo. As pessoas têm que entender que quando cresce, tem que tratar isso. As empresas, as emoções nossas pode até parar, mas um processo empresarial ele não pode parar, porque não dá tempo. Se parar, cai. Assim, é uma coisa que realmente, se você trata tudo com profissionalismo, você empreendeu, você cresceu, cara, isso você também precisa cuidar com o profissionalismo. Exatamente. Né? Como que com essa visão de negócios, tentar deixar um pouco a emoção de lado, né? Sim. Mas organizar, porque muitas famílias são destruídas quando não se tem um planejamento sucessório adequado, né? As famílias aí começa a briga, aí começa a discussão, começa esse tipo de coisa, justamente porque antes não foi tudo resolvido, né? E até se tem essa organização antes, eu imagino, não passei por isso, graças a Deus, né? Mas assim, eu acho que fica até mais leve, né? Sim. Porque o momento de dor você vai poder ter o luto, viver o luto, sim, né? Muitas vezes você não tem tempo para viver o luto. Você começa, você sentiu aquele baque do luto e tal, só que você tem que resolver burocracia, você já tem que cuidar. Você falou uma coisa preciosa agora. Murilo. Murilo, desculpa. Tranquilo. Murilo, você falou uma coisa preciosa agora, tá? Eu já vi família no outro dia do luto tendo que tomar decisões por causa disso. Tipo, tomar decisões de coisa que ela nem sabe. Tendo que pensar, não, mas eu não tenho cabeça para pensar, não, mas você vai ter que pensar. Isso aqui não pode esperar, entendeu? Então, assim, no outro dia, eu vi a pessoa tendo que tomar decisão, né? Porque, assim, é muito fácil quando a pessoa não tem bens, entendeu? É muito fácil a passagem dela para a eternidade. Mas quando ela tem bens e ela não se organiza, gente, é muito difícil.
Fica muita dificuldade por aqui. A gente tem que ter generosidade para entender essas coisas. Eu sei bem, assim. Teve uma outra situação que eu presenciei, assim, de você ter que... Tá, mas e aí? Então precisa pegar o dinheiro que tá na conta, que vai bloquear tudo, o banco, né? E não tem dinheiro para mexer com isso, você transfere para alguma outra conta, enquanto é tempo, né? É uma doideira. Mas que bom que vocês estão cuidando disso, né? Então, Marlene, uma outra coisa que eu queria até aproveitar para você falar, onde que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, né? Me fala aí o Instagram do Grupo Contaldi. Então, @Grupo Contaldi? Grupo Contaldi. Nós estamos lá no Insta. Tá ótimo. O principal canal de comunicação de vocês é Instagram mesmo. Isso. E nós ficamos no centro da cidade, do lado do restaurante Terra Rica, na Figueiras, quase em frente a Figueiras. Nós temos o prédio do Grupo Contaldi. Se quiser deixar teu contato ou o contato da própria empresa, não tem problema, tá? A gente... É interessante para nós normalmente também. As pessoas pelo Instagram as pessoas acham, já conseguem tudo ali, né? Pela rede social. Lá tem lá provavelmente o linkzinho pro WhatsApp, né? Sim. Bom, então tá, uma última mensagem, Marlene, a gente está encaminhando para o final. Uma última mensagem que eu gostaria de pedir para você deixar para quem está começando a empreender, né? Enfim, mulher ou homem, mas que queira empreender, às vezes nesse ramo mesmo de contabilidade, né? Estudantes aí. Que mensagem que você deixaria de estímulo para essas pessoas? Quem decide empreender tem que estar disposto a querer muito isso, tá? Só tem um jeito de você prosseguir e ser bem-aventurado, se você não desistir. Não importa o que aconteça, você só vai perder se você desistir. Sim, é isso. Deixar o tempo fazer o papel dele, né? O empreendedor, ele é movido por uma grande paixão para fazer isso. Né? Que é uma das maiores forças que nós temos, é quando você tem paixão em fazer alguma coisa, né? Então eu sempre falo, você tem que fazer alguma coisa que você acredita muito. Ontem eu estava dizendo, olha, eu fiz a minha hold e estou desenhando uma sucessão bem organizada, porque eu faço e acredito e gosto e acho um projeto muito bom, porque se eu não gostasse, eu jamais faria para os meus clientes. Eu não vou fazer nada para um cliente que não seja para mim. Sabe, olha, eu estou fazendo para você isso aqui, vendendo para você, falando que é bom, porque eu posso fazer para mim, senão não. É isso que cada pessoa tem que ter no coração, sabe? Se ela for fazer alguma coisa para você, que primeiro ela aplique para ela, entendeu? É isso. Sim, que bom. Boa mensagem, e essa questão de não desistir é uma mensagem muito forte. As pessoas às vezes não têm noção, dimensão de como que é, mas assim... deixa o tempo fazer o trabalho dele. Não, se você persistir, não desistir, continuar caminhando, cara, as pessoas que estão junto ali, concorrentes e tal, vão ficando pelo caminho e você vai cada vez mais ganhando experiência e melhorando seu serviço e tudo mais. É entender que empreender vai custar. Vai custar muito. Não vai custar pouquinho. Tem hora que vai te custar muito. Entendeu? Você não pode ter nas tuas opções a desistência. Se você tiver, você vai usar ela. Isso é uma verdade. Fora do baralho, essa carta. O Grupo Contaldi teve, assim, muitas vezes, né? Eu tive que parar e repensar e andar de novo. Teve uma vez que eu tinha clientes madeireiros. Eu fui lá num mês e chamei os clientes e demiti todos os madeireiros do escritório. O escritório ficou quase vazio. Aí teve madeireiro que até me falou na época, mas por que você está me demitindo? A gente sempre teve uma relação boa, eu sempre te paguei tudo direitinho. Eu falei, porque eu tomei por posição não trabalhar mais para madeireiro. Entendeu? Logo depois disso... Foi quando que deu aquele problema lá? Não, antes disso. Antes? Ali um semestre depois Sinop fechou inteiro, quase, por causa das madeireiras. Bom, eu já tinha dado ali primeiro corte no meu escritório, já tinha caído um tanto das minhas receitas muito bom, por sinal, porque eu tinha madeireira. Todo mundo trabalhava para madeireiro aqui. Sim. Imagina. A economia girava em torno disso. A economia girava para os madeireiros, nesse entorno. Eu fui lá e dispensei todos os madeireiros. 6 meses depois, os outros ramos caíram por causa do madeireiro que... Parou de girar, né? Que parou de girar. E aí o escritório ficou muito pequeno, muito pouca coisa. Normalmente o homem vinha no escritório com a esposa puxado para a mão para falar que ia embora ou que ia fechar a empresa. E aí eu falei, o que vai sobrar aqui? Sobrou muito pouco. Nessa época que sobrou muito pouco, eu fui lá, fiz um financiamento, fiz um escritório novo. As pessoas falam, mas você vai fazer um escritório novo? Porque daqui a pouco as coisas vão precisar rodar de novo, porque as pessoas vão ter que viver. E eu já quero estar andando, eu não quero estar mais gastando tempo com isso. Eu quero estar em outro. Foi quando eu fiz foi quando eu construí a minha primeira estrutura própria. Foi numa época, assim,
Quando, crise, quando caiu quase todos os clientes, eu fui lá e fiz um escritório. Você dobrou a aposta O arquiteto falou para mim, gente, é muito fora da caixa isso, porque as pessoas todas estão reduzindo os seus espaços físicos. E eu falei, então, mas eu vou ampliar, porque daqui a pouco vai ter que andar de novo. Então, nós fomos lá e ampliamos toda a nossa base. E dali a pouco voltou a andar e nasceu dentro de Sinop. Depois desse momento, uma cidade de serviço muito boa, de várias especialidades. Foi só quando acabou a madeireira que Sinop passou a ser ali uma cidade de serviço, vocês sabem disso. E o Geraldo Rufino fala uma coisa muito, muito bacana, a crise gera oportunidades. Gera. Né? Então eu não tinha, né? A única opção que eu não tinha era desistir, porque motivo não me faltou nenhum para desistir nesse tempo todo. Tá? Chegou na pandemia, a mesma história. Chegou na pandemia, a gente não sabia como é que ia ser, entendeu? E eu falei, não, mas a pandemia vai passar, né? E se a gente passar, até porque a gente não tinha certeza se ia ficar também ou não, né? Então a gente vai ter que andar, porque vai ter muita coisa para fazer. Então, é isso. Marlene, muito obrigado, viu? Muito obrigado por contar a sua história pra gente, falar um pouco aqui do Grupo Contaldi, a gente agradece demais, tem muito aprendizado aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço também, né, o convite que nós fizemos para você e você, né, deu essa... Aceitou prontamente. E deu essa conversa muito boa e eu acho que a gente tem que fazer outros bate-papos desse, né, Marlene? Eu acho que aqui está à disposição para a gente sempre conversar um pouco mais. Olha, eu também gostei muito de estar aqui. Foi realmente um prazer estar com vocês. Que bom, tá? Que bom. Muito obrigada por ter me chamado. Eu e o Grupo Contaldi estamos de portas abertas para você e para esse canal, para vocês, tá? Tá ótimo. Que vocês sejam bem-aventurados aqui, tá bom? Obrigado. Amém. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Às vezes você está assistindo esse podcast de manhã, né? Então, até mais. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu. Tchau. Muito bem.